Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, você vai ver que se você não fizer, a fila vai andar. Juízes capítulo 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Azorete Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: Vai e reúna os seus homens no Monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e os entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Azorete a Goim, para o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu o monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram. E o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Cícera saltou do seu carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Azorete e Agoim. Todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar, nem sequer um. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Cícera disse: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber. Depois o cobriu novamente, e ele disse mais: Fique na porta da tenda. Se alguém vier e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando a mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e assim foi que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Cícera, Jael seguiu ao encontro dele e disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu. E eis que Cícera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora. Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Pois é, a fila anda. Quando Débora profetizou para Balaque, ela disse o seguinte: Deus mandou dizer assim: Eu o entregarei nas suas mãos. Mas Baraque ficou com medo. Baraque depositou a fé dele em Débora, não em Deus.
disse para Débora: se você for comigo, eu vou, mas se você não for, eu não vou. Onde está depositada a sua fé? Será que está depositada em alguém ou alguma coisa? Será que você acredita que a sua vitória depende de alguém, de um filho estar por perto, de uma namorada, um namorado? Porque se não estiver, a sua vida acabou, você nunca vai conseguir a vitória. De um cônjuge, um pai ou uma mãe? Onde você está depositando a sua fé? É uma boa pergunta, né? Capítulo 5. Cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram assim: porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor. Escutem, ó reis, ouçam, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-me deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor, que vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho. Falem disso. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor das suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Desperte, Débora, desperte, desperte, acorde, entoie um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio, contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes e de Zebulun os que levaram a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Zebulon é povo que arriscou a sua vida, bem como Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e lutaram. Os reis de Canaã lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram nenhum despojo de prata. Lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma, firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoem Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoem duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, e mulher de Éder, o queneu. Que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu água e ela lhe deu leite. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca, e com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu.
onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada homem, tecido de várias cores para Cícera, tecido de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os seus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Que força, hein? Tanto de Débora quanto de Jael. Num tempo tão difícil para que as mulheres tivessem algum reconhecimento deste nível, mas elas foram ousadas, elas ouviram a voz de Deus, elas obedeceram apesar de ser muito difícil, e elas experimentaram a glória de Deus. Eu quero encerrar esse dia de hoje lendo mais uma vez o verso 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilhem como o sol quando se levanta no seu esplendor. Eu não sei se você sabe quem são os que amam a Deus, mas somos nós. Que essa palavra nos inspire a ter coragem, a ouvir a voz de Deus e a obedecer, sem repassar a responsabilidade, sem depositar a nossa fé em outra pessoa que não seja Ele. Amém?